Venho à tribuna prestar contas da visita que fiz ao Paraguai na última semana e justificar as razões desse interesse que tenho demonstrado pelos assuntos decorrentes desta mudança que ocorre no país vizinho como consequência do impeachment do seu presidente democraticamente eleito. Não é de hoje que estamos ligados à história do Paraguai, pela circunstância de estarmos próximos geograficamente e pelo fato de exercermos a atividade pública desde os primeiros anos da nossa juventude. O Paraná é muito próximo do Paraguai. Os paranaenses estão muito presentes na vida do país vizinho. Muitos deles mudaram-se, ultrapassaram a fronteira e passaram a alimentar os seus sonhos e as suas esperanças no Paraguai. São os chamados brasiguaios, que hoje são mais de 500 mil vivendo naquele país. É por esta razão que desde os primeiros passos na atividade pública nos envolvemos solidariamente com assuntos paraguaios. Foi assim quando ainda integrante do MDB recebíamos no nosso estado um líder oposicionista paraguaio, o Domingos Laino, que se rebelava e organizava forças rebeldes contra a ditadura Stroessner. Quantas vezes o recebemos? Tantas vezes fomos solidários. Posteriormente, já no governo do Paraná, participamos dos movimentos que eclodiram no país vizinho, tendo como consequência a deposição de Alfredo Stroessner. Creio que muitos se lembram que em determinado momento tivemos que afirmar: aqui no Paraná ele não fica, já que optou por residir em Guaratuba, no litoral paranaense. Entendemos que, àquela hora, que seria um risco a proximidade com o Paraguai. Não podia Stroessner, deposto, viver logo próximo do seu país, em Guaratuba. E as ações decorrentes desta manifestação que fiz como governador trouxeram Stroessner para Brasília, onde ficou exilado. Portanto, não é de hoje que nós nos inserimos no debate que se trava quando acontecimentos políticos no Paraguai influenciam a vida de brasileiros. Por esta razão, desde o primeiro momento, nos posicionamos relativamente ao impeachment de Fernando Lugo. Estive com o presidente da República, o novo presidente da República, Frederico Franco. Estive com o presidente da Suprema Corte do Paraguai, buscando orientar-me sobre as razões do impeachment e a sua validação pela Corte Suprema de Justiça daquele país. E trouxe todo o processo decorrente da ação de inconstitucionalidade movida pelo ex-presidente Fernando Lugo. Estive no Congresso com o presidente do Congresso paraguaio e senadores, onde pudemos também ouvi-los sobre as razões que levaram o parlamento paraguaio
a propor o impeachment do presidente da República. Na Suprema Corte, sobretudo, ouvimos as considerações jurídicas do seu presidente, justificando a validade dos procedimentos adotados, corretos constitucionalmente e transparentes politicamente, no rito estabelecido, conforme preceitua o artigo 225 da Constituição paraguaia, ofereceu-se a oportunidade de defesa ao acusado. Num dos tópicos, lê-se: o acusado poderá comparecer pessoalmente para defender-se, para fazer a sua própria defesa, com a assistência profissional dos seus advogados, ou somente por intermédio de seus advogados defensores que o representam. Na sessão extraordinária que a Câmara realizou e definiu que se observasse esses dispositivos, entre eles o oferecimento da oportunidade de defesa ao acusado, que teve 18 horas para apresentar a sua defesa, que preferiu não comparecer pessoalmente e enviar os seus defensores, os seus advogados, que não se utilizaram de todo o tempo oferecido para a defesa. E o rito estabeleceu no artigo 5º que, em seguida, se procederia à votação nominal correspondente, ou seja, o processo de impeachment no Paraguai se deu pelo voto aberto, como desejamos nós aqui no Brasil, razão da aprovação da emenda constitucional número 86 na última semana por esta Casa. Mas eu vou, senhor presidente, ao documento da Suprema Corte, que traz as justificativas para a validação do processo de impeachment. Depois de fazer considerações distinguindo o rito ordinário de um julgamento jurisdicional do julgamento político realizado pelo Parlamento, a Suprema Corte anuncia que a ação de inconstitucionalidade movida pelo ex-presidente Fernando Lugo não apresentava elementos jurídicos consistentes que pudessem oferecer à Suprema Corte razões para a invalidação do processo. Portanto, preocupou-se a Suprema Corte ao decidir em estabelecer diferenciação entre o julgamento ordinário de caráter jurisdicional com o julgamento de natureza política. E afirma e reafirma ter o Congresso paraguaio respeitado todos os preceitos constitucionais para deliberar sobre o impeachment do presidente. Anunciamos, eu concedo, com a permissão do presidente, eu concedo com prazer a parte ao senador Blairo Maggi. Eu vou conceder mais 3 minutos para que Vossa Excelência possa partear e ele conclui. Obrigado, senador Moca. Presidente, na realidade, acho que o assunto ele é de extrema importância para Mato Grosso do Sul, para o Paraná, para todos aqueles que vivem no Paraguai, que são os brasiguaios chamados. O senador Álvaro esteve lá e na verdade, não seria bem uma parte, seria uma pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. Se o senhor esteve com os nossos brasiguaios, com os brasileiros que moram lá, e como é que eles estão, nesse momento, entendendo a questão política e se o apoiamento que, obviamente, nós damos aqui através desse Senado Federal é o que eles esperam
dessa casa lá no Paraguai. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Blário Maggi. Vossa Excelência me dá a oportunidade de trazer aquilo que talvez seja o mais importante. É claro que essa questão do respeito às instituições, da obediência à Constituição do país, do respeito à sua soberania, tem importância e justifica a presença de um senador brasileiro no Paraguai. Mas certamente justifica ainda mais a presença dos brasileiros que lá vivem. E eles formulam um apelo à presidente Dilma para que reveja a posição adotada em relação ao Paraguai. Na opinião dos brasileiros, não houve rompimento do Estado de Direito democrático. Ao contrário, se restabeleceu a ordem, a paz e a tranquilidade no país, especialmente nos campos onde vivem mais os brasileiros trabalhando e produzindo. Estão eles agora com as suas esperanças ressuscitadas de que poderão alimentar o sonho de continuar trabalhando, produzindo e prosperando em paz e segurança. Não havia segurança. Eu vi, senador Blário Maggi, bandeiras novas do Paraguai hasteadas nas residências pelas ruas que passei. Me parece que estava ali renascendo o orgulho paraguaio, numa aprovação explícita da mudança promovida pelo Congresso do país, respeitando, repito, o artigo 225 da sua Constituição. Há aqueles que aqui, senador Moca, muito distantes, querem oferecer lições de direito constitucional ao povo do Paraguai, mas não conhecem a Constituição do país e nem mesmo sabem dos procedimentos com transparência e legalidade adotados pelo parlamento paraguaio. A diplomacia brasileira errou absurdamente. Terá que promover um recuo o mais rapidamente possível. Praticou-se violência no Mercosul. O Paraguai não está afastado, não está excluído do Mercosul. Há uma represália temporária. Mas não há como ingressar a Venezuela no bloco econômico sem que o parlamento paraguaio ofereça o seu consentimento. E não é esse o desejo do parlamento paraguaio. Esta violência não pode se consumar. Esta arbitrariedade não pode se estabelecer. O Brasil não pode dar este exemplo. A presidente Dilma tem que rever esta posição da nossa diplomacia. Eu concedo ao senador Sérgio Souza a parte que solicita. Meu caro senador Álvaro, é bom ouvir de Vossa Excelência palavras que mostram que o povo brasileiro e seus descendentes que vivem naquele país, no Paraguai, que é um dos mais importantes países das relações comerciais do Brasil na América Latina, estão felizes, vivem bem, vivem um momento de entusiasmo, principalmente no que diz respeito à estabilidade econômica, mas ao resultado que se deu neste momento os governos da América, do Mercosul, e não havendo nenhum embargo econômico ao Paraguai. Eu acho que esta era uma das reivindicações de Vossa Excelência, eram minhas essas reivindicações, nós que atendemos aqui parlamentares paraguaios, representantes paraguaios, prefeitos brasileiros no Paraguai, prefeitos lá, de cidadãos brasileiros, prefeitos no Paraguai, e que nos pediam tão encarecidamente esta questão para que não houvesse um embargo, porque isso poderia trazer prejuízos não só ao povo paraguaio, mas também ao povo brasileiro e seus descendentes que moram lá, mas também ao povo dos países vizinhos. Só por isso eu acho que já avançamos muito. No que diz respeito às questões de Estado, Vossa Excelência conhece também a minha opinião no que diz respeito ao reconhecimento do governo paraguaio. Eu também entendo que ele é legítimo, porque ele era o vice-presidente e foi deposto por um impeachment, e esse impeachment foi de forma legal, conforme disse a Suprema Corte daquele país. No entanto, a celeridade do processo é o que se critica nesse momento. Gostaria de parabenizá-lo pela sua ação nesse sentido. Esse tema exigiria um tempo maior. Eu quero agradecer ao senador Sérgio Souza, do meu estado,
que tem se dedicado também a esta causa, juntamente com a senadora Ana Amélia, que é do Rio Grande do Sul, nesta comissão que aqui se constituiu para estabelecer essa relação com os basiguais. Eu vou concluir, senhor presidente, mas eu não poderia deixar de registrar também, já que fiz referência a alguns episódios do passado, que quando esteve preso Lino Oviedo, também estive no Paraguai, visitando-o na prisão e protestando contra a sua prisão. Portanto, a nossa presença naquele país não tem nenhum objetivo de natureza política, não há nenhuma intenção de interferir, ao contrário, nós entendemos que cabe ao Paraguai decidir o seu próprio destino, e só ao Paraguai e ao seu povo. Ao Brasil cabe respeitar a nossa Constituição, que prevê a autodeterminação dos povos e soberania das nações. Nós não podemos afrontar a soberania do Paraguai. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Álvaro Dias, eu queria, não pude aparteá-lo porque ocupa a presidência, mas dizer a Vossa Excelência que eu tenho o mesmo pensamento, acompanhei isso, até porque o meu estado, Mato Grosso do Sul, faz fronteira com o Paraguai. O Paraguai vive um clima de absoluta normalidade e eu acho que foi indevida essa posição brasileira. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e também dizer que concordo com essa posição que Vossa Excelência externa da tribuna. Apenas para dizer, senhor presidente, que disse aos paraguaios, ao presidente inclusive, que não há da parte da base de apoio ao governo uma posição majoritária contrária ao que ocorreu no Paraguai. Eu disse, se nós fizermos uma pesquisa na base de apoio do governo brasileiro, nós vamos verificar que a maioria respeita a soberania paraguaia e não afronta as suas instituições. E sabe que houve um processo transparente que tem o apoio dos brasileiros que vivem no país vizinho. Muito obrigado.